Olá, queridos amigos, queridos companheiros que acompanham o canal do Centro Espírita Allan Kardec, daqui da cidade de Campinas, no YouTube. Sejam todos muito bem-vindos. O nosso desejo sincero é que todos estejam em paz, na paz que o Mestre Jesus nos ensinou. Hoje nós vamos conversar um pouco a respeito do capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem por título Há muitas moradas na casa do meu Pai. Nós falaremos dos itens 6, 7, 11, 13, 14, 15 e 18. Mas antes de nós iniciarmos a nossa fala a respeito deste capítulo, vamos fazer a nossa prece costumeira, para que nós possamos ir já nos inteirando com a espiritualidade amiga, nos aproximando de Jesus, nosso irmão, e sobretudo de Deus, nosso Pai e Criador. Pai de misericórdia, de bondade infinita, Jesus, nosso irmão maior, nosso mestre, espiritualidade amiga. Senhor nosso Deus, mais uma vez nós estamos aqui, Senhor, para falarmos um pouco sobre os ensinos de Jesus, teu Filho, sobre esse Evangelho, sobre esses ensinamentos. Nós te pedimos, Senhor, a proteção, a mente aberta, para que nós possamos compreender aquilo que for dito, aquilo que está escrito, que Jesus nos ensinou. E desta forma, Pai, podermos colocar em prática no nosso dia a dia, através dos nossos pensamentos, das nossas ações, das nossas interações com os próximos. Seja conosco, Pai, não só nesse momento que aqui estamos, mas em todos os momentos das nossas vidas. Nós encontramos no Evangelho de João, no capítulo 14, versículos de 1, 2, 3, Jesus dando uma instrução para os seus discípulos. Ele diz assim: que vosso coração não se turbe, crede em Deus, crede também em mim. Há muitas moradas na casa do meu Pai. Se assim não fosse, eu já vos teria dito, porque eu me vou para vos preparar o lugar, e depois que eu tenha ido e que vos tenha preparado o lugar, eu voltarei e vos retomarei para mim, a fim de que lá, onde eu estiver, aí estejais também. Kardec, quando escreve o capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, ele utiliza essa fala de Jesus para poder ajudar a todos nós a entender melhor esse processo, essa existência do planeta Terra, essa existência do universo, a existência de diversos planetas. Nós aprendemos na doutrina espírita, sobretudo com Jesus, pela sua fala, pelos seus ensinos, que o planeta Terra não é o único planeta habitado. Jesus já disse: há muitas moradas na casa do meu Pai. A gente pode entender essas moradas do ponto de vista material, como aqui estamos falando, mas também do ponto de vista da moral, de como nós nos relacionamos com o mundo com o qual nós habitamos. Então, para que a gente possa entender e compreender melhor, nós precisamos buscar olhar com olhos mais abertos, com olhos mais atentos à universalidade do mundo, desse universo. Quando nós olhamos para o universo, que nós olhamos as diversas estrelas, os diversos planetas, os diversos sóis, os diversos planetas,
os diversos sistemas solares que existem, e quanto mais a ciência progride, mais nós temos esse conhecimento, mais então amplia a nossa noção dessa fala de Jesus, que o planeta Terra não é o único planeta habitado, que existem várias moradas, porque se Deus é onipotente, onipresente, se Deus tem todas essas qualidades que nós aprendemos, Deus não seria perfeito se de repente Ele criasse planetas, coisas para inutilidade. Por que Ele criaria diversos planetas? Por que Ele criaria todo esse universo e só iria colocar o ser vivente no planeta Terra? Nós estamos muito longe de ser os únicos seres que habitam. Então, quando nós aprendemos na doutrina, a humanidade não é a humanidade dos seres humanos do planeta Terra, mas a humanidade ela é considerada todos os seres que têm a razão, né? Por todos os seres dotados de razão. Então, essa é considerada a humanidade. Então, nós já aprendemos isso. E quando nós olhamos para o planeta Terra, e ele está no meio de tantas outros planetas, outras galáxias, que tipo de planeta ele é, se há muitas moradas, né? Jesus disse que iria preparar uma nova morada para que a gente fosse. Vamos olhar para o nosso planeta. Como que é o planeta Terra? Ele é um mundo aonde existe várias infinidades formas de se viver, locais de se viver e necessidades de se viver. Vou explicar a necessidade de se viver. Porque a gente olha para o planeta Terra e nós vemos que tem pessoas que moram em lugares bons, lugares que são saudáveis, que tem boa higienização, que tem tudo perto. Outras pessoas moram naqueles rincões de pobreza, às vezes sem condições de higiene, passando por necessidades. Quando vem uma enchente, é lá que atinge primeiro. Quando vem uma catástrofe, alguma coisa, geralmente é lá, porque são aqueles lugares mais insalubres que existem dentro do planeta. Então a gente vê que tem gente que mora no nicho, gente que mora em outro. Tem gente que está doente, vivendo por algum tempo nos hospitais. Tem pessoas que estão em asilos, em orfanatos. Tem pessoas que estão presas. E aí, essas pessoas, conforme elas vão melhorando, vão mudando, elas também vão mudando de lugares, de classe. A pessoa que está doente, sara, volta para casa. A pessoa que está presa, cumpre lá seu papel, cumpre lá sua dívida, sai da cadeia. Então, essas situações que existem no planeta Terra, dá para a gente buscar através desta observação que se o planeta Terra é assim, o universo e os mundos também são dessa forma. Então, com certeza, há mundos que são muito melhores do que o planeta Terra e há mundos que não são tão bons quanto o planeta Terra. Nós sabemos e aprendemos com a doutrina que o planeta Terra, esse que nós habitamos, é um mundo considerado um mundo de provas e expiações, onde os espíritos que aqui estão sendo provados e expiando também os seus débitos, os seus erros, buscando estar melhores, ser melhores para poder progredir nessa escala da vida, nessa escala que Deus criou para que a gente saísse lá da ignorância, criado como espíritos simples, ignorantes, e fôssemos crescendo através de experiências, se desenvolvendo, extirpando de nós os males, os vícios, criando virtudes, ampliando o amor na nossa vivência, no nosso ser, né? E desta forma,
nos aproximarmos o máximo possível da perfeição divina. Esse é o caminho que nós estamos traçando. Então, quando nós olhamos para o universo, com certeza terá mundos que são melhores do que o planeta Terra. E a Terra, que é considerado um mundo de provas e expiações, hoje nós percebemos e aprendemos com a doutrina espírita que já é um mundo que está se transformando para um mundo regenerado, porque os mundos também progridem, não só as pessoas que nele habitam. Porque os mundos, através das pessoas que ali estão, através daquele grupo que ali está vivendo, e o nível que essas pessoas têm já no desenvolvimento intelectual e no desenvolvimento moral, também denomina se esse mundo vai ser um mundo melhor ou um mundo mais difícil, um mundo com mais intempéries na natureza, um mundo que seja mais difícil de sobreviver, que as provas sejam mais difíceis para o aprendizado daqueles que ali estão. Então a gente olha para o planeta Terra, e se a gente observar nós, os moradores do planeta Terra, sabemos que não é um mundo primitivo mais. Ele não é um mundo que está lá embaixo, o primeiro da escala, mas também não é um mundo que está numa escala muito elevada. Porque ainda, se a gente observar, as pessoas que habitam o planeta Terra têm muita coisa que já traz inato, muito aprendizado, muita situação que mostra que o progresso já se fez em várias situações, que a moralidade já está começando a despontar nos corações e nas mentes e nas ações das pessoas. Então, a gente com isso vai conseguindo dar nome ao planeta Terra, classificá-lo dentro dessa ordem que Kardec trouxe e desta forma ir compreendendo melhor o papel do nosso planeta. Então, o nosso planeta é um mundo de expiações e provas. Os espíritos que progrediram em outros planetas, mas que ainda são afeitos, isso é Santo Agostinho esclarecendo para a gente, mas que ainda são afeitos à maldade, que ainda atrapalha o desenvolvimento dos outros, porque a gente vê que tem espíritos que se comprazem no mal, que não gostam do bem, que querem prejudicar, querem atrapalhar, têm inveja, têm muito ódio, muito rancor. Então esses espíritos, em mundos que estão se transformando em mundos mais ditosos, eles não têm mais espaço. E não seria justo para a grande população desses mundos que esses espíritos continuassem lá, atrapalhando o desenvolvimento de todo o mundo. É lógico que são aqueles espíritos que destoam da maioria, porque conforme os mundos vão evoluindo, vai se extirpando pouco a pouco a maldade, as situações negativas. Então esses espíritos, eles são mandados para mundos como o nosso planeta, que é um mundo de expiação. Então esses espíritos vêm com o intuito de ajudar a população que é nascida do planeta a evoluir. Então nós tínhamos lá os povos primitivos. Hoje talvez já não tenhamos mais, porque o nosso planeta foi evoluindo, talvez que a gente possa considerar como semi-primitivos, como por exemplo os nossos indígenas, porque já desenvolveram muita coisa e a gente não pode mais considerá-los como primitivos. Então, esses que são exilados e trazidos para o planeta, que vieram de outros planetas por conta dessa maldade que ainda trouxeram consigo, já tinham um cabedal de aprendizado que já tinham adquirido em vidas anteriores. Então eles trazem esse aprendizado, trazem esse conhecimento e ajudam, mesmo ainda sendo portadores do mal, ajudam no progresso desses que ainda estão na infância do desenvolvimento. Então eles vêm para aprender para ensinar aqueles que estão mais atrasados a evoluírem do ponto de vista intelectual,
né, do ponto de vista material, e eles também, porque aí eles estão num mundo com muita dor, com muito sofrimento, com muita atrocidade, tanto da parte dos homens, como também das intempéries da natureza. Então, com esse sofrimento, eles também vão se lapidando, se lapidando, se lapidando. Eu estou falando eles, mas somos nós mesmos, a maioria, vamos nos lapidando e desta forma aprendendo a ser melhores. E podemos então, à medida que vamos evoluindo, já sonhar com mundos mais ditosos, com um mundo onde a doença já não vai ser mais necessária, porque as dualidades do nosso mundo, elas são necessárias. A gente tem, por exemplo, a doença para a gente valorizar a saúde, né? Quem já passou por grandes males, por grandes dificuldades, sabe o quão difícil é passar por um período de doença. Então a gente valoriza a saúde, a gente quer estar bem, a gente... o escuro, o breu, a gente valoriza a luz que ilumina, que nos consegue fazer com que a gente enxergue as coisas, né? Então essas dualidades, elas são necessárias ainda no nosso mundo, para que a gente aprenda a valorizar as coisas que são boas e as coisas que vai promover em nós o bem. Então é importante que a gente vivencie tudo isso, mas temos que galgar a cada dia, a cada momento, sermos melhores, para evitar de termos que ser exilados novamente. O planeta Terra é um mundo que se regenera. Quando esse mundo estiver regenerado, não vai ter mais lugar para aqueles que ainda se comprazem do mal. E eles terão que ser exilados para planetas inferiores e construir de novo todo aquele progresso pelos quais eles já passaram. Olha que prova difícil. Por isso que Jesus veio e trouxe tantas instruções para que a gente pudesse fazer uma reflexão. Há muitas moradas na casa do meu Pai. Cada morada tem a sua característica, cada morada tem a sua necessidade, as pessoas que ali estão têm as suas necessidades de aprendizado. Ninguém quer ficar no sofrimento e na dor. Nós queremos progredir. É certo que para nós, que somos ainda ignorantes, o planeta Terra é um mundo abençoado. Kardec coloca assim, né? Que os homens, nós, conseguimos descrever muito bem o mal, o sofrimento, a dor, mas a gente não consegue descrever os mundos ditosos como seriam. A gente fica assim loucubrando, pensando, mas não conseguiríamos. Por quê? Porque o mal, a gente convive com ele e já conviveu, e vem vindo. Então a gente descreve aquilo que a gente já viveu. Mas o bem, na sua totalidade, na sua potência, como Jesus nos ensinou, nós ainda não conhecemos. Vamos conhecer à medida que formos progredindo. Então nós falamos aqui muito mais da questão material dos mundos, mas se a gente for pensar, há muitas moradas na casa do meu Pai. Essas moradas, elas podem residir também dentro de nós mesmos, através das nossas atitudes, através da forma como nós interagimos no mundo, com o mundo, e com o próximo, com a humanidade de Deus, com os nossos irmãos. Às vezes, nós estamos num daqueles lugares maravilhosos que eu falei no começo, que tem gente que vive em lugares bons, que não é insalubre, que tem tudo à mão, tem lojas, tem departamentos, tem isso, tem aquilo, tem asfalto, tem água encanada, tem energia elétrica, tem tudo à mão. Mas a pessoa dentro dela, ela é uma pessoa que alimenta o mal, alimenta o egoísmo, o orgulho, a vaidade. Então ela vive num mundo infernal para ela. Ela tem tudo para estar bem do ponto de vista material, mas do ponto de vista moral, ela está desequilibrada, ela vive num inferno, ela vive em luta contra ela e contra os outros, em sofrimento, em dor. Às vezes tem um monte de dinheiro, mas não tem a paz interior. Ela não consegue
olhar o mundo com os olhos de amor, de caridade, de compreensão. Ela não tem isso. Por outro lado, há pessoas que passam fome, que não tem o que vestir. Quando chove a casa enche, não tem gás, não tem a energia elétrica, não tem saneamento básico. Mas dentro de si, elas têm o amor, elas têm a compreensão da vida, elas são adeptas ao bem, à caridade. Então elas vivem num mundo que para elas é regenerado em relação àquilo de material que ela está vivenciando. Porque ela compreende muitas vezes até sem ter a consciência. Mas ela compreende que aquilo é necessário para o desenvolvimento dela, para o crescimento dela. Então todos nós que aqui estamos hoje conversando sobre o Evangelho de Jesus. Como que nós estamos vivendo no mundo? Nós estamos sim, no mundo de provas e expiações, onde a dor, o sofrimento é necessário para o nosso desenvolvimento, para o nosso progresso. Mas nós, interiormente, nós estamos lutando para sair deste mundo, trazendo para nós boas ações, alimentando virtudes, saneando o nosso pensamento, agindo no bem com todos os nossos irmãos, ou nós ainda estamos guardando aqueles sentimentos negativos em nós, ainda adeptos do ódio, do desejo de vingança, da maldade de toda sorte, da inveja, né, do desejo de poder material para poder mandar, pisotear, o desejo de ter. Será que a gente ainda está na questão do materialismo, né? Esse ter? Será que a gente ainda está nisso e ainda a gente sofre por conta disso? Nós somos todos irmãos perante Deus. Nós estamos aqui nesse barco, planeta Terra, para criar o nosso progresso. E estamos conseguindo a trancos e barrancos. Por isso que o nosso planeta está se regenerando. Saindo do mundo de provas e expiações para entrar no mundo regenerado. Porque nós, a população, estamos regenerando. Mas nós que estamos nesse barco, nós estamos todos juntos, progredindo. Uns já progrediram mais em um sentido, mas ainda devem em outro. Outros progrediram mais em sentido, mas devem em outro. Então, na balança, estamos todos mais ou menos no mesmo patamar. Por isso que estamos aqui nesse planeta. Porque Deus, Ele é um Deus de infinita bondade e Ele não iria prejudicar os seus filhos. Se aqui estamos, é porque é nossa necessidade. E aí, o que nós estamos fazendo para que esse barco navegue para mares calmos? O que nós estamos fazendo para transformar o nosso planeta, transformando o nosso redor? Como que nós estamos nos relacionando com a nossa esposa, com o nosso marido, com os nossos filhos? Como que a gente interage naqueles momentos que pisam na nossa ferida, no nosso calo? Quando a gente chega em casa e encontra todas as luzes acesas em tempo de energia cara, o que a gente fala? A gente sai gritando, poxa, ninguém apaga as luzes, é eu que pago, é isso, é aquilo outro. Ou eu falo, vou lá, pago, gente, se a gente puder economizar, porque a gente está com um gasto maior, tá? Como que eu falo? Se eu vejo lá a torneira pingando, como que eu falo? Eu brigo, eu xingo, eu grito? Se alguém me fecha na rua com o carro, como que eu falo? Eu paro para ouvir minha esposa, para ouvir meu marido, para ouvir o meu filho? Eu paro para ouvir alguém na rua que quer conversar comigo e está triste? Eu ofereço esse ombro a mim? Um ouvido sem crítica? Eu ofereço palavras boas e sentidas, né? Para aqueles que estão necessitados.
A pandemia veio aí e nos mostrou o quanto frágeis nós somos e o quanto é necessário que nós estejamos unidos para ajudar uns aos outros no progresso de cada um. Nós somos agentes do nosso progresso e do progresso daqueles que Deus nos coloca como próximo, assim como Jesus falou. Tem os próximos mais próximos e os próximos da humanidade, da proximidade pela humanidade, que somos todos irmãos. Então é importante que nós pensemos nisso. Há muitas moradas na casa do meu Pai, do ponto de vista físico, mas também do ponto de vista do sentimento. Como que nós interagimos uns com os outros, como nós nos colocamos nessas moradas. Santo Agostinho, ele fala nesse capítulo, em uma mensagem, ele fala assim que quando a gente olhar para o céu à noite e ver as infinidades de estrelas e de mundos, que a gente peça em oração a Deus que nos prepare uma morada, para que a gente possa então, uma morada mais ditosa, com menos dor, com menos sofrimento. E essa morada, quando a gente pede para que Deus prepare para nós, e nós estamos pedindo para que Deus nos auxilie a sermos pessoas melhores, nos transformando e sendo então, sendo merecedores de habitar esses mundos mais ditosos. E para que a gente faça tudo isso, a gente precisa treinar o bem e o amor. E nós podemos fazer isso orando e vibrando. Então vamos vibrar. Se nos sentirmos confortáveis, fechemos os nossos olhos e vamos desejar direcionar as nossas melhores energias, os nossos melhores pensamentos, primeiramente, em prol do Centro Espírita Allan Kardec, por conta que essa casa permite que nós tenhamos esse espaço, mesmo que virtual, para fazermos essa troca do Evangelho, que é tão importante para todos nós. Vibremos pelo Centro Espírita Allan Kardec. Vamos vibrar também pela nossa casa, pelo nosso lar, pelos nossos familiares, desejando que todos que convivemos, que participamos, estejamos sempre imbuídos no amor de Deus, buscando estarmos sempre em sintonia com a espiritualidade amiga e desta forma agirmos no amor, na caridade, sermos pessoas melhores. Se temos algum caso específico de alguém que queremos ajudar, sobretudo nesses momentos que a pandemia trouxe tantas dificuldades, pessoas que perderam os familiares, perderam não, se distanciaram momentaneamente dos familiares queridos, pessoas que tiveram prejuízos materiais, pessoas que estão passando por dificuldades, por doenças. Se nós sabemos de alguém, vamos vibrar por esse caso específico, direcionando os nossos melhores fluidos, nosso melhor sentimento, desejando que tudo se resolva pela misericórdia divina, que as pessoas envolvidas tenham paciência, perseverança, fé nas possibilidades, fé em Deus. Queremos agradecer, Senhor, nosso Pai de misericórdia e bondade. Queremos agradecer por tudo que nos deu, por tudo que nos dá, sobretudo pela oportunidade de termos esse contato com o Evangelho. Que nós possamos, Senhor, através do Teu auxílio, do Teu amparo, buscar a cada dia sermos pessoas melhores, pessoas que vivam mais o amor na plenitude, o amor verdadeiro.
Seja sempre conosco, Pai, não só neste momento que aqui estamos, mas sempre em nossas vidas, Senhor. Agradecemos pela presença de todos, pela companhia, que todos fiquem bem, que todos tenham um 2022 muito próspero e feliz, mas em paz, na paz que o Jesus nos ensinou. Paz em Jesus para todos.